Se você é empresário do Simples Nacional, essa regra muda mais do que parece. A resolução CGSN 186 de 2026, ela não só prepara os Simples para a reforma tributária, mas também cria novas regras de opções, prazos e até possibilidade de sair parcialmente do regime. Então, aqui entra um ponto crítico. Agora você pode ter que decidir entre continuar no modelo padrão ou apurar o IBS e o CBS por fora. Então, essa decisão, para você tomar ela tem prazo. Então, o que acontece? E esse prazo e essa nova regra, ela pode impactar diretamente quanto sobra no seu caixa. Então, além disso, a resolução ela trouxe mudanças importantes no prazo de opção do Simples Nacional. Então, não é mais aquele prazo que você está acostumado habitualmente a cumprir. Então, para você optar pelo Simples Nacional, você decidir ali o prazo, qual é o regime da sua empresa no decorrer do ano, então tem mudança nisso. Então aqui nesse vídeo o meu objetivo é te mostrar de forma bem direta o que realmente está dentro da resolução, o que muda na prática e onde pode ter risco para você. E se você tomar a decisão errada, então pode aumentar mais ainda os riscos. Então fique nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre a CGSN 186 de 2026. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu quero pedir para você já se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu joinha aí, tá? Porque isso nos apoia nós a trazer cada vez mais conteúdo aqui para ajudar você, empreendedor, a empreender com leveza. Então, vamos lá. O que é a resolução CGSN 186 de 2026 que tanto tem se falado nessa semana, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, nesses últimos tempos? A resolução CGSN 186 de 2026, ela regulamenta o Simples já adaptado para a reforma tributária. Então, o que acontece? Então, ela integra o IBS e o CBS ao contexto do Simples Nacional e define novas regras operacionais para 2027. Então, vamos lá, o primeiro ponto, a entrada do IBS e da CBS. O que é o IBS e o que é a CBS? O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, hoje, quando você pega a guia do Simples, você tem lá, se sua empresa é de serviço ou comércio, você vê lá na guia ICMS ou ISS. Se tem os dois, você vai ver lá as duas nomenclaturas. Porém, agora, o ICMS e o ISS, ele é substituído pelo IBS, tá? E a CBS, ela vai substituir o PIS e a COFINS. Então, sim, o PIS e COFINS, ele para de existir e passa a ser chamada de CBS. Então, esse impacto é diretamente na estrutura do DAS futuro. Então, em 2027, você vai perceber quando você pegar ali uma guia do seu Simples para pagar ali, geralmente no dia 20, você vai ver essas novas nomenclaturas, tá? Então, é por esse fator, porque o ICMS, ele para de existir e o ISS também. E assim, lógico, o PIS e COFINS também substituído pela a CBS. Aí vamos lá para um outro ponto importante dessa resolução. O que acontece? A opção pelo regime regular do IBS e CBS, o que acontece? As empresas dos Simples Nacionais, ela tem a possibilidade de apurar o IBS e CBS fora do DAS, fora da guia do Simples. Porém, essa decisão não é uma decisão obrigatória, é uma decisão facultativa, tá? Então, sim, você não está obrigado a optar, e sim você que define. E ela pode ser feita por estabelecimento. Então, o que acontece? Aqui entra um ponto que é interessante você conhecer os números do seu negócio e entender a estrutura da sua empresa e compreender ali, fazer um bom planejamento tributário para que você tome essa decisão, por mais que é facultativa, mas porém ela, dependendo do momento do seu negócio e qual negócio você está conduzindo hoje, pode ser algo interessante ou não, tá? Então assim, nem que sim, nem que não. Porém tem que ser feito um estudo tributário, analisar os números da sua empresa para tomar essa decisão. Aí vamos lá entender a questão do prazo de opção, que é um ponto que muda completamente o que você está habituado, né? Então, se você geralmente, às vezes acontece algum imprevisto financeiro e torna deixando a guia em aberto, quando chega em dezembro regulariza,
para que continue enquadrado no ano seguinte ou fazer a opção do Simples Nacional no ano seguinte. Porém, agora você precisa mais do que nunca ter clareza financeira na sua empresa e ter um bom planejamento tributário para você tomar essa decisão. Porque o que acontece? Esse prazo de opção pelo Simples Nacional, ele para de ser aquele habitual em janeiro. Então, o que acontece? Não é mais em janeiro. Você tem que tomar essa decisão em setembro do ano calendário que você está. Então, nós estamos em 2026. Então, em setembro desse ano, eu já tenho que tomar essa decisão se minha empresa não estiver no Simples Nacional, tomar essa decisão. E se minha empresa for desenquadrada nesse período de janeiro a setembro, eu já tenho que regularizar para que eu consiga fazer essa opção para no ano seguinte. Então, olha como que muda. Então, cada dia mais você precisa compreender os números da sua empresa para você ter essa clareza, para que você tenha uma boa precificação, para que você tenha ali um lucro desejável e também não sofra com a questão dos tributos. Então, essa opção ela começa a valer a partir desse ano, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer a opção ali até setembro. Então, essa opção ela tem que ser feita até o último dia ali de setembro. Aí, o que acontece? Porém, além dessa opção que você faz do Simples Nacional, você também opta ali qual é a forma de tributação que você vai ter, do IBS e do CBS, se é dentro do Simples ou fora. Porém, essa desopção, você pode optar por desistir. Você avaliou que depois de setembro não é interessante recolher o IBS e CBS por fora do Simples Nacional. Então, você pode desoptar até novembro. Então, assim, aí o que acontece? Depois que passa desse período, aí já não é mais possível, tá? Então, assim, se você avaliou, fez a opção ali pelo Simples Nacional, optou por recolher o IBS e CBS por fora, você pode mudar essa opção até novembro, tá bom? Aí vamos lá entender o que impacta diretamente. Então, assim, o que impacta é a forma de cálculo do IBS e CBS. Então, se você opta por tributar o IBS e CBS por fora do Simples Nacional, você vai ter direito a apropriar crédito e também gerar crédito, tá? Então, assim, é importante porque isso pode impactar a margem de lucro do seu negócio. E também é por isso que é importante você ter um bom planejamento tributário e financeiro em conjunto para você tomar essa decisão. Porque você precisa entender sua operação, para quem você mais vende, de quem você compra, porque dependendo o seu cliente, ele pode sofrer esse impacto. Então, assim, se você vende mais, principalmente se você tem contratos maiores com a empresa ou vende mais para a empresa, então é importante analisar com muito carinho essa questão para você tomar a decisão de qual o melhor caminho. O que não impacta diretamente? O que não impacta é que a existência do Simples Nacional continua, tá? Então, assim, as regras gerais de enquadramento, o que acontece? A questão do desenquadramento, as regras ainda permanecem as mesmas nesse sentido, tá? Então, o que não muda é isso. O Simples Nacional continua valendo, o limite de faturamento é o que você já conhece, por mais que está defasado, por mais que eu e você não concorde com isso, mas querendo ou não, ainda permanece. É só apenas essa questão da mudança ali da opção pelo Simples Nacional e também da questão da tributação do IBS e CBS por dentro ou por fora. Aí vamos lá, talvez você quer entender. O IBS é para quem? Então, o IBS é o imposto do estado e do município. E a CBS é do governo federal, tá? O que acontece? Com essa questão dessa tributação por fora, do IBS e CBS gerando crédito, não é assim, é apenas um direcionador, mas é importante fazer um planejamento tributário estruturado para validar isso. Que é o quê? Empresas que têm um alto volume de compra e, porém, ela tem uma baixa margem, então talvez seja mais interessante tributar por fora o IBS e o CBS. Porém, isso não vale para todo mundo. Então, o mais correto é você contratar uma consultoria tributária para ajudar você a ter esse planejamento
a ter um planejamento tributário. E além do planejamento tributário, é importante você conhecer os números da sua empresa, não apenas conhecer o extrato bancário da sua empresa, porque existe diferença entre você ter acesso ao extrato bancário, você saber quanto que tem na conta, e você realmente ter a ciência para onde que está indo, onde que você está perdendo dinheiro, onde você pode melhorar. Então, isso se chama clareza financeira. E se por acaso você precisar de um direcionamento, quiser deixar um comentário aqui no vídeo, ou nos chamar no WhatsApp, fique à vontade que estamos aqui para poder auxiliar você da melhor maneira possível. E quero pedir mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu nesse canal, dá essa moral pra gente, dá esse apoio, porque você vai nos ajudar cada vez mais a trazer aqui conteúdo relevante. Então, aí agora quem tendencia a não ser beneficiado? Os prestadores de serviço do Simples, tá? Porque assim, se a empresa ela tem uma estrutura de custo baixa, então quando a gente faz estrutura de custo baixa, a gente fala de margem alta. Então, às vezes, essa questão de tributar por fora talvez não possa ser tão vantajoso. Mas não tome isso como uma verdade sem ter um planejamento tributário, tá? Então, assim, eu só estou trazendo aqui alguns pontos pelos planejamentos que a gente já realizou no escritório. Então, empresas que são prestadores de serviço tendenciam a ser ser desvantajoso, tá? Porém, talvez sua realidade, seu momento é outro, então talvez faça diferente. Então, por isso que o meu conselho para você é tenha um planejamento tributário para você tomar essa decisão. Então, um risco que você não pode cometer, que muita gente comete, é escolher o regime sem simulação. Ah, vou ficar da forma que está hoje, por dentro. Não, vou tributar por fora. Tome cuidado com isso, tá? Então, assim, tome cuidado com esse efeito manada, porque isso pode fazer você perder dinheiro. Então, tornar pagando mais imposto e achar que você está economizando. Então, por isso que é de suma importância você ter um controle financeiro da sua empresa e você ter um bom planejamento tributário. Então, vamos lá. 2026, a gente já começa a viver isso na prática. Então, se você está pensando, se você está assistindo esse vídeo, não é simples, ou você está no simples e por algum motivo você foi desenquadrado, você precisa providenciar a regularização da sua empresa para se preparar para setembro já fazer a opção para o Simples Nacional 2027, tá? Outra questão, faça um levantamento dos custos, da estrutura de compra, de onde você compra, para quem você vende, entende a sua margem real, para aí você fazer essa simulação do cenário Simples Nacional ou regime híbrido, que é a questão de tributar o IBS e o CBS por fora, tá? E outra questão é acompanhe os prazos, tá? Então, assim, nada indica mudança, mas tudo indica que é setembro e você pode desoptar ali até novembro. Então, tenha um bom planejamento tributário, conheça os números do seu negócio e tome a melhor decisão.